Oi, eu quero contar e mostrar, com um exemplo, o ciclo completo de trabalho com logs. Ele vai consistir em 3 vídeos. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como criar logs em uma aplicação Spring Boot. Nos próximos vídeos, eu vou explicar como importar logs para o Elasticsear usando Logstash, além de analisar os logs e criar diversos gráficos de relatório com Kibana. Então, vamos lá! Eu tenho um projeto de livraria, um exemplo simples que simula o funcionamento de uma livraria. Aqui estão as entidades correspondentes. Por enquanto, só tem alguns controladores. Por exemplo, o Book Controller com seus métodos. E tem, claro, a camada de serviço. Eu vou registrar diversos eventos que acontecem durante o funcionamento da aplicação. Ao trabalhar com Login em um projeto, é preciso resolver 2 questões-chave. Como registrar e para onde enviar os logs? Por como entende-se a organização correta do Login, para não prejudicar a lógica do programa e não comprometer a legibilidade do código? Para onde se refere a escolha do método de armazenamento dos logs, seja exibindo no console ou salvando em um arquivo? Primeiro, vamos resolver a primeira tarefa. Por exemplo, eu preciso registrar o funcionamento do método getAll no Book Controller. Eu vou usar a biblioteca SLF4J Simple Login Facade for Java. Ela oferece uma interface unificada para diferentes bibliotecas de login e se conecta automaticamente através dos starters do Spring Boot. Além disso, a biblioteca Lombok permite criar automaticamente um logger na classe usando a notação SLF4J. Vou registrar no log a informação sobre o início da execução do método. Eu também quero registrar a informação sobre quantos livros foram recebidos. Eu pego a lista de livros, depois registro a informação sobre quantos livros foram recebidos e, por fim, retorno a resposta com a lista de livros. Além disso, nosso método pode lançar exceções, o que também seria bom registrar. Para isso, vamos criar um bloco try-catch e vamos capturar as exceções, que vamos salvar no log. Como vocês puderam notar, em um caso eu usei loginfo e no outro, logerror. Registro. Como vocês puderam notar, em um caso eu usei loginfo e no outro, logerror. Isso demonstra que a biblioteca SLF4J suporta vários níveis de login. O nível Trace é o mais baixo, usado para depuração detalhada. Debug, informação para depuração. Info, informações gerais sobre a execução do programa. Warn, um aviso sobre problemas potenciais. E error, erros que requerem atenção. Mas vamos dar uma olhada no nosso método. Veja como ele era e como ficou. Não parece muito elegante, né? Por isso, para não sobrecarregar os métodos dos controladores e serviços, vamos usar programação orientada a aspectos. Esse é um método que permite separar a lógica de login da lógica de negócio principal do aplicativo. Vamos criar os chamados aspectos, que interceptam a execução do método e executam o código de login sem interferir diretamente na lógica do método. Normalmente, o trabalho de um controlador se parece com isso. No endpoint, chega uma requisição e, após o processamento, é retornada uma resposta com os dados solicitados. E agora vamos ver como isso funciona com a programação orientada a aspectos. Um aspecto criado especialmente para login intercepta a execução do método, registrando os dados necessários no log durante sua execução. Como resultado, obtemos registros detalhados sobre a execução do aplicativo, mantendo o código limpo e mais fácil de manter. O login se torna mais flexível e modular, pois pode ser facilmente adaptado ou expandido. Agora vamos entender como isso é implementado na prática. Estou criando a classe LoginAspec na pasta Aspec. Estou adicionando as anotações Component, Aspec e SLF4J. Vamos criar um pointcut, um método que diz exatamente onde o aspecto será aplicado. Execution é a palavra-chave que define que o aspecto deve ser aplicado a métodos que correspondem ao padrão entre parênteses. Public indica que o ponto de corte deve ser acionado em todos os métodos públicos. A estrela significa que o tipo de retorno pode ser qualquer um. No lugar da estrela, aqui pode ser qualquer tipo de retorno, desde tipos primitivos até tipos de objeto e até coleções. Em seguida, vem o pacote onde estão os controladores.
A próxima estrela representa qualquer classe no pacote. No lugar da estrela, o controlador pode ser uma classe específica que precisa ser registrada. A última estrela representa qualquer método nessas classes. No lugar da estrela, pode ser qualquer método específico. E também métodos que começam com determinado prefixo, métodos que contêm partes específicas no nome. Os dois pontos entre parênteses indicam que precisamos de controladores que aceitem qualquer quantidade de parâmetros ou que não aceitem nenhum. No lugar dos pontos, podem ser especificados parâmetros concretos. ControllerLock é o nome do método que é usado como referência para o ponto de corte. Geralmente, esse método não contém implementação. A única tarefa dele é fornecer um ponto de corte para uso posterior nos aspectos. Dessa forma, esse point_cut indica que o aspecto deve ser aplicado a todos os métodos públicos em qualquer classe que esteja no pacote controller, independentemente do valor de retorno e dos parâmetros. Agora estou criando um point_cut semelhante para serviços para registrar separadamente seu trabalho. Agora eu quero escrever um método que será executado antes da chamada de qualquer método do controlador e que registra seu início. A anotação before indica que esse método será executado antes da execução dos métodos do controlador que se encaixam no point_cut controllerLog. Nesse caso, controllerLog é o método point_cut que definimos anteriormente. O parâmetro joinPoint contém informações sobre o método atual que foi chamado. O código na linha 26 é usado para obter os atributos atuais da requisição, como o endereço IP do cliente, a URL da requisição e o método HTTP. O método sleep é uma string dessas cadeias. A linha attrvervletrist request igual null é usada para declarar a variável request, que vai armazenar o objeto da requisição HTTP. Se os atributos da requisição existirem, eles são usados para obter a requisição HTTP atual através do atributo getRequest. Se a requisição não for nula, o método registra as informações sobre a nova requisição usando o loginfo. Quais dados vamos registrar? Endereço IP do cliente, URL da requisição, método HTTP, nome da classe do controlador e nome do método do controlador. Vamos rodar o programa e fazer a requisição getted. Aqui está o que foi registrado no log. Por padrão, o registro é feito no console, já que ainda não configuramos para salvar em um arquivo. Vamos para o método que será executado antes do início dos serviços. Para isso, usamos a anotação beforeservicelog. Nos serviços, eu vou registrar, além do nome do método, também os argumentos. O nome da classe do método vamos obter do joinPoint, assim como no método anterior. O método getArgs vai nos retornar um array de argumentos. Para obter a representação em string do array, se ele tiver elementos, vamos usar a função erazetostringargas. Ou vamos retornar o método asNoArgumentes. Por fim, registramos no log o nome da classe, do método e a lista de argumentos. Vamos tentar obter esse log. Agora no log tem informações não só sobre a execução do controlador, mas também sobre a execução do serviço e seus argumentos. Agora vamos falar sobre a notação afterReturning. Ela vai ser acionada após a conclusão bem-sucedida do método, ou seja, sem exceções. ReturnInt é igual a ReturnObject, o que indica que o resultado, o valor retornado do método-alvo, será passado como argumento para o método do autoreturning. Quando o método-alvo é concluído e seu valor retornado, por exemplo, um objeto, uma lista, um primitivo, é passado com sucesso para o do autoreturning, ele será armazenado na variável returnObject. Em seguida, o método registra informações sobre o valor retornado. Vamos dar uma olhada. Agora estamos vendo no log também o valor retornado. Mas e se o controlador não retornar nada? Esse método vai funcionar então? Não. E para registrar no log a conclusão bem-sucedida de qualquer controlador, independentemente de ter um valor retornado ou não, precisamos da notação after. Aqui é tudo parecido com a notação before.
Agora vamos verificar e vemos o registro no log sobre a conclusão bem-sucedida do método. Quais outros eventos, na sua opinião, vale a pena registrar nos logs? Escreva nos comentários. E agora eu vou falar para vocês sobre a anotação around. A anotação around é usada para criar aspectos que podem interceptar a execução de métodos antes de começarem, durante a execução e também depois que terminam. Esse método recebe um objeto preceding join point, que representa o método-alvo, ou seja, aquele que foi interceptado pelo aspecto. Primeiro, medimos o tempo atual antes da execução do método-alvo. Object.proceed.joinPoint.proceed. Essa chamada executa o método-alvo. Depois que o método-alvo foi executado, o tempo atual é registrado novamente e a diferença é calculada. Como não é difícil adivinhar, esse método é necessário para calcular o tempo de execução do controlador. Em seguida, são registradas informações sobre a classe, o método e o tempo de execução. No final, o resultado da execução do método-alvo é retornado com returnProceed. Isso é importante, pois esse método deve retornar o resultado do método original para que o programa continue a execução normalmente. Vamos enviar a solicitação mais uma vez e verificar o log. O método foi executado em 175 milissegundos. Mais um ponto importante na gravação de logs é a captura de exceções. Para isso, existe a notação afterstroking. Ela indica que o método será chamado após a ocorrência de uma exceção no método correspondente ao point_cut. Além do join_point, o método também recebe como parâmetro a exception. No log, é registrado o local onde a exceção foi lançada, os argumentos e a própria exceção. Vamos tentar lançar uma exceção. Aqui está a nossa exceção registrada no log. Além disso, se você quiser, pode organizar o registro das interações do seu aplicativo com serviços externos. Por exemplo, com o Kafka. A propósito, no nosso canal tem um vídeo excelente sobre como organizar o envio e recebimento de mensagens com Kafka, além de como instalar o Kafka na máquina local. Mas vamos voltar à gravação de logs. Vamos criar mais um point_cut para o produtor do Kafka e um método com anotação around, que intercepta esse point_cut e registra o envio da mensagem. Extraímos do join_point os argumentos, sendo o primeiro o tópico e o segundo a mensagem, e os registramos no log. Agora vamos criar um point_cut para o consumidor do Kafka e um método com anotação before. Neste método, eu registro a mensagem que é extraída dos argumentos do método interceptado. O que e como registrar? É hora de entender como salvar logs em um arquivo. Para isso, foi feito o Logback, que é o principal framework para registro de logs em aplicações Java. Ele suporta alta performance, escalabilidade e personalização. O Logback geralmente é configurado através do arquivo logback.xml, que deve estar localizado no diretório de recursos. Vamos ver do que ele é composto. Esse bloco abre o documento XML e indica o início da configuração do Logback. E o Tribune Scantrol ativa a verificação automática de mudanças no arquivo de configuração e recarrega as configurações quando elas são alteradas. Aqui se conecta o arquivo de configuração padrão do Spring Boot para o Logback. Isso permite usar as configurações padrão, que garantem o funcionamento básico do registro de logs. Em seguida, vem os appenders, que indicam para onde os logs serão enviados. Esse appender envia os logs para o console. Elementos principais. Um padrão é um modelo que define o formato do log. Ele inclui a data, o fluxo de execução, o nível de registro com destaque de cor, o nome do logger e a própria mensagem. Conjunto de caracteres. A codificação. UTF-8, que é usada para a saída de logs no console, para suportar caracteres de diferentes idiomas. Esse appender salva os logs em um arquivo e usa a rotação para gerenciar o tamanho dos arquivos de log. Arquivo. Nome do arquivo de log. Política de rotação. Política de rotação de arquivos. Os logs são divididos por dias. A história é mantida pelos últimos 7 dias. O tamanho total dos arquivos é limitado a 100 MB e o tamanho máximo de um único arquivo é de 10 MB.
O codificador Logstash encoder define o formato de registro dos logs. O Logstash encoder codifica os logs no formato JSON, que é compatível com Logstash e Elasticsearch. O formato JSON é conveniente para gravação estruturada, pois inclui meta-informações, como carimbos de data e hora, níveis de log, nome do registrador e a própria mensagem, simplificando seu processamento e análise posteriores. Essa configuração permite armazenar logs JSON estruturados no disco, que podem ser facilmente enviados para o Elasticsearch para análise adicional, mantendo a acessibilidade dos logs em arquivos locais. Esse bloco define o nível global de login para toda aplicação, neste caso, o nível info. Isso significa que todos os logs de nível info e acima serão registrados. Os logs são enviados para ambos os apps, o da console e o de arquivo. Aqui você vê dois arquivos de log, um do dia atual e outro do dia anterior. Vamos ver o que tem dentro. Aqui vemos os registros no formato JSON. No log são registrados não apenas os eventos descritos no login dos aspectos, mas também mensagens do sistema do Spring e Hibernate, como a inicialização de aplicações, o estado da conexão com o banco de dados e informações sobre a execução de consultas. Além disso, o log contém avisos sobre problemas potenciais. Nesta parte, eu falei sobre login em uma aplicação Java, mas é importante ressaltar que não se deve registrar dados pessoais dos usuários. Na próxima parte, você vai conhecer o Elasticsearch como a melhor forma de armazenar logs e trabalhar com eles. Se inscreva para não perder nada e deixe seu like.